Olá, aluno, explica aí, tudo bem? Mais uma questão aqui do XP Resolve, né, com a professora de Biologia, a professora Milena Maia. Estamos agora com a questão do Enem de 2023, né, da primeira aplicação. E logo de cara, a questão já vem falando, ó, de uma temática que é muito abordada no Enem, que é sobre biorremediação. Vamos ler o texto, então? Vejam só. Ele diz assim: a biorremediação designa tratamentos que usam organismos para quê? Para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente ou degradá-las em substâncias não tóxicas ou substâncias de menor toxicidade, certo? Uma planta aquática, né, o aguapé, tem sido utilizada para biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal. E aí, o que vai acontecer com esses metais tóxicos dentro do corpo vegetal, certo? Então, vamos dissertar aqui, né? Apesar do texto já ter falado um pouco, mas vamos dissertar sobre biorremediação. Bio já está dizendo, né? Ser vivo, tá? Então, biorremediação, ou que a gente também pode chamar de remediação biológica, né? Então, é uma técnica que é utilizada, é uma técnica onde se utiliza um ser vivo para quê? Para minimizar, é isso que significa remediar, né, gente? Os impactos causados pela poluição. Tudo bem? E que tipo de ser vivo eu posso usar? O texto aqui está colocando planta, né? Mas, geralmente, os agentes biorremediadores utilizados, minha gente, são micro-organismos, certo? Então, que tipo de micro-organismo? A gente usa muito bactérias remediadores. Deixa eu escrever aqui. A gente usa muito, gente, bactérias e fungos. Por que, prof? Porque esses micro-organismos, minha gente, que vão ser usados em área de poluição como agentes de descontaminação, eles podem conter enzimas que degradam, né, esses poluentes tóxicos, que acabam neutralizando ou removendo esses poluentes tóxicos, seja do solo, seja da água, água subterrânea, água superficial, enfim, tá? Então, o papel deles é, através dessas enzimas, promover essa desintoxicação, certo? E, geralmente, né, quando eles metabolizam, digerem o agente contaminante, eles acabam liberando CO2 e água, certo? E aí, pessoal, um bom exemplo, né, de biorremediação, além do que está sendo colocado aqui, é quando existe o quê? A maré negra, quando existe o derrame de petróleo. O impacto vai ser gerado, né? Então, se houver um vazamento de petróleo no navio cargueiro ou numa plataforma de petróleo, a gente sabe que vai ter problema, certo? Mas a gente vai minimizar esse impacto usando o quê? Uma bactéria, muitas das vezes, que foi manipulada geneticamente, né? Que passou por uma biotecnologia capaz de digerir, capaz de degradar aquele petróleo de uma maneira mais rápida, certo? Então, assim, a maior vantagem da biorremediação é que ela é um processo que é um processo seguro. Tudo bem? Porque às vezes a gente vai utilizar tentar reduzir um dano, tentar minimizar um dano, e se não fizer um estudo do impacto ambiental adequado, às vezes você causa muito mais dano do que o benefício, certo? Então, é um método seguro por quê? Porque ele não afeta o meio ambiente e nem as populações que vivem nas proximidades daquele ambiente que sofreu aquele impacto. Além disso, é um processo de baixo
custo. Ele só vai encarecer caso a gente venha aqui utilizar uma técnica de biotecnologia sofisticada para melhorar a atividade desses micro-organismos biorremediadores. Tudo bem? Então, ele comparado a outros processos de tratamento de área degradada, ele entra como, né, um tratamento de baixo custo. Agora, uma das desvantagens que a gente tem que relacionar, certo? É porque é um processo lento, gente. Certo? Apesar de seguro, ele é um processo lento. Tranquilo? E se a gente for usar um micro-organismo que não é nativo daquele local, né? Ou seja, que ele não habita o local, a gente pode acabar gerando um impacto, né? A gente pode acabar gerando um desequilíbrio ecológico, tá certo? Existem vários tipos de biorremediação, né? Existe a biorremediação in situ e aqui é um U, tá? In situ e a biorremediação do tipo ex situ. In situ significa dizer o quê? Do próprio local. Né? Então, você vai tratar o agente contaminante no local. Não é necessário transportar esse local, tá certo? Então, tratamento do agente contaminante no próprio local. Então, por exemplo, o derrame de petróleo. Né? Normalmente o pessoal coloca em volta daquela mancha negra, né, daquela maré negra, né, um limitador de espaço e joga o micro-organismo ali. Então, tratamento in situ, tá certo? Geralmente isso aqui é usado para quê? Para quando você tem uma poluição de grandes áreas. Já quando o tratamento, a biorremediação é feita ex situ, significa dizer o quê? Que o tratamento do material contaminante é diferente de sua origem, certo? Então, tratamento do agente contaminante vai ser em local diferente de sua origem, ou seja, você vai ter que levar esse agente contaminante para algum local, certo? Isso aqui é feito quando? Quando existe um risco desse agente contaminante se espalhar mais rápido, tá certo? Tudo bem? Então, exemplos de biorremediação in situ. Aí a gente tem a atenuação natural, a gente tem a fitorremediação, que é o caso aqui, ó, desse que usa o aguapé, certo? Ex situ, esse é bem conhecidinho, ó, a compostagem, certo? Ou então o uso de bioreatores, né? Que a gente usa grandes tanques fechados para colocar ali solo contaminado, misturar com água e usar um sistema, né, de rotação para que os resíduos sólidos suspensos, né, eles possam ser colhidos, coletados do local. Certo, gente? Tudo bem? Então, vamos lá. O que vai acontecer com esse agente contaminante no corpo do vegetal, do aguapé, que está sendo usado, né, como um fitorremediador? Veja, como ele está falando de um metal tóxico, você não tem como digerir isso aqui. Né? Não há como digerir esse metal. Então, como não há como digerir esse metal dentro da planta aguapé, ele vai o quê, gente? Ele vai acumular, certo? Então, ocorrerá acúmulo desse metal pesado aonde? Dentro da planta. Mas pelo menos ela está limpando, ela está tirando o agente poluente de dentro do ambiente, tá certo? Então, letra A está fora, porque acabei de dizer que não tem como ser digerido, certo? Eliminado pelo estômato. O estômato é uma estrutura que a gente encontra, né, nas folhas, que tem um papel de trocas gasosas e controle da transpiração, então não tem função excretora.
metabolizados por glândulas. Que tipo de glândula, gente? Uma aguapeteria, né? Normalmente, tecidos glandulares nas plantas são para a produção de substâncias como, por exemplo, nectários, pelos urticantes, substâncias urticantes, então não faz parte desse cenário, dessa questão. E também, né, um metal tóxico não pode ser utilizado como fonte energética. Então, como já dito aqui, vai ocorrer um processo de bioacumulação nos tecidos desse vegetal. Então, gabarito, letra B.